Olá, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica. Este lugar onde nos encontramos para juntos desfrutarmos da Palavra de Deus. Temos tido a oportunidade de estudar muitos temas com muitos convidados, muitos amigos que têm aberto a Palavra de Deus connosco e nos têm trazido temas muito interessantes que a Bíblia nos traz e que são importantes para a nossa vida, para nós sermos felizes nesta terra e para nós podermos compreender a nós e ao nosso Deus. Nos últimos dias temos tido a oportunidade de estudar a Palavra de Deus, compreender como é que podemos chegar à Bíblia, conhecê-la melhor, usá-la da melhor forma. E hoje não é exceção. Para isso temos connosco o pastor Igor. Igor, obrigada por estares aqui connosco. Obrigado pelo convite. E com a ajuda do pastor Igor vamos já começar com a nossa lição, não vamos perder mais tempo. Vamos começar com o sumário. Igor, qual é o sumário de hoje? O sumário de hoje diz-nos o seguinte: o texto bíblico tem sido preservado e traduzido para que milhares de pessoas possam ter acesso às palavras contidas nele. Apesar da Bíblia ter sido escrita no passado, ainda hoje conseguimos apreciar a sua riqueza cultural e linguística. Ficamos com um sumário que já nos dá água na boca, vamos aprender mais sobre o texto bíblico, mas vamos ver qual é o sumário de hoje, não é? O sumário de hoje, o versículo sumário, o versículo-chave que nos vai abrir a nossa lição hoje. Este versículo encontra-se no livro de Deuteronômios, encontra-se em Deuteronômio 31, 26 e Deuteronômio 31, 26 diz: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Então, este texto diz-nos que aquela que era a tábua, não é? A lei, ela devia de estar num lugar especial com o objetivo de servir, não é? De balanço e para ajudar a pessoa a compreender como é que há de ir. E isto é muito importante nós percebermos, porque nós temos que compreender a palavra de Deus, temos que saber o que é que ela nos diz e temos que saber qual é o propósito da palavra de Deus. E aqui é o propósito um dos propósitos que ela tem. Mas eu quero que me expliques mais e que me ajudes a compreender qual é o verdadeiro propósito de nós termos uma Bíblia e termos a palavra de Deus ao nosso lado. Efetivamente, um dos primeiros propósitos que nós precisamos de ter claro é que a Bíblia, ela foi escrita para ser exatamente uma testemunha. Para poder testemunhar todos estes momentos em que Deus age na história e principalmente na história da humanidade. Talvez um segundo ponto seria interessante nós dizermos que outro propósito é o facto da Bíblia dar a conhecer o plano da redenção ou o plano da salvação da humanidade. Talvez, noutras palavras, poderíamos dizer que a Bíblia ajuda-nos a compreender este grande amor que Deus tem pelo ser humano caído. Ok, perceber como é que nós chegamos onde estamos e porque é que chegamos e como é que Deus interferiu para nos ajudarmos a estarmos numa posição de esperança agora. Sem dúvida, isso leva-nos ao terceiro ponto, que é ajudar a humanidade a poder viver uma vida justa, uma vida de acordo com a verdadeira e santa vontade de Deus. Essa é, sem dúvida nenhuma, uma coisa muito complicada à primeira vista, porque quando nós começamos a ler a Bíblia, ela está escrita aqui em português, outra vez em inglês, outra vez, que depende, não é? Eu já li em espanhol, eu já li em várias línguas, mas a língua da Bíblia é outra e isto é muito importante para nós compreendermos o texto, porque a língua há características em cada língua que são específicas desta língua. Há expressões que eu tenho em inglês ou em português que eu não consigo traduzir. Por isso é importante conhecer a língua da Bíblia, certo? Fala-me sobre as línguas da Bíblia. É verdade, a Bíblia ela não foi escrita em português, ela foi traduzida para o português, mas originalmente o Antigo Testamento ele foi escrito maioritariamente em hebraico, algumas partes também em aramaico, e o Novo Testamento ele foi escrito em grego, mas não é o grego que hoje se fala na Grécia, nem sequer o grego clássico, era um grego diferente, é chamado o grego koiné. Aí explica-me o que é o grego koiné para que as pessoas percebam em que língua é que isto está escrito. O grego koiné era um tipo de grego diferente, era uma espécie de um grego da rua, onde as pessoas utilizavam um grego vulgar. Era muito utilizado, por exemplo, entre os comerciantes, entre aqueles que viajavam para muitos sítios, que era uma espécie da língua do povo. À semelhança do que acontece com o inglês hoje. É uma língua que praticamente o mundo inteiro consegue se comunicar através dela. E algumas palavras que estavam em grego, elas traduziam ideias hebraicas, não é? Porque já que estavam a falar da Bíblia, havia muitas partes que estão escritas. É como quando nós imigramos para um sítio e usamos expressões portuguesas, traduzimos a língua. Eles também usavam um bocadinho isto na Bíblia do grego, na parte está escrita em grego, eu acredito, porque a cultura que estava por trás dele era a cultura hebraica e aramaica. Ok, então já temos aqui duas coisas importantes.
Já vimos que a Bíblia tem um propósito, a língua pode ser uma ajuda ou pode ser uma dificuldade, mas hoje em dia, como é que nós acedemos à Bíblia? Toda a gente tem acesso à Bíblia, está traduzida para todas as línguas, toda a gente tem facilidade em recebê-la ou nem por isso? Infelizmente, hoje, nem toda a gente tem acesso à Bíblia no seu idioma. Ok. No entanto, a Bíblia continua a ser o livro mais traduzido e o livro mais vendido no mundo. Exato. Mas se nós analisarmos, existem mais de 6.000 línguas e dialetos no mundo. Ok. No entanto, a Bíblia só está na sua totalidade escrita ou traduzida em 600 línguas. Mas se nós focarmos apenas no Novo Testamento, nós temos a tradução do Novo Testamento em mais de 2.500 línguas. Ou seja, Se nós línguas olharmos, e dialetos. Se nós olharmos para a demografia mundial, nós vemos que no ano 2017 foi feita uma estimativa de quantas pessoas há no mundo e nós chegámos à conclusão que havia cerca de 7.500 milhões de pessoas no mundo. 1.000 milhões, não? 7.500 mil milhões. Não, 7.500 milhões, Sim. ok? 7,5 bilhões, ok? Exatamente. Então, dissemos bem, 7.500 milhões de pessoas no mundo, das quais 1.500 milhões ainda não têm acesso à Bíblia na sua própria língua. Ok. Okay? Ainda temos aí uma fatia considerável de pessoas que ainda não têm a oportunidade de ler a Bíblia no seu dialeto, na sua língua materna. No entanto, isto deixa-nos com uma grande maioria que sim, estes 6.000 milhões que podem ler a Bíblia na sua própria língua. Ok. Das quais está incluído o português. Por isso nós somos privilegiados por poder ter a Bíblia totalmente traduzida na língua de Camões. O ano passado festejámos, não é? Um momento especial que foi o aniversário da tradução da Ferreira de Almeida. Correto. Para português. E nós, para além disso, temos um privilégio que muitas vezes não nos damos conta. De que a Bíblia, para além de estar totalmente traduzida em português, ela é de livre acesso, ou seja, ninguém é proibido de ler a Bíblia no nosso país. Exato. E para além disso, principalmente aqueles que têm acesso à internet, têm acesso grátis ao texto bíblico. Aqueles que não têm acesso à internet têm acesso a uma biblioteca ou a uma sala de leitura, onde também eles podem então ter o acesso gratuito ao texto bíblico. Isto é muito importante porque significa que as pessoas têm a oportunidade de conhecer a Bíblia, de lê-la, mas a verdade é que ler uma coisa não significa compreendê-la. Então vamos entrar noutra parte que eu acho que é muito importante, é compreender o que é que nós precisamos ter em conta para quando formos ler a Bíblia, podemos aproximar-nos dela de uma forma a compreender que, como ela não foi escrita em português, ela foi escrita em hebraico, em aramaico, em grego, koiné, quando eu me aproximo dela eu tenho que ir com alguns elementos que eu preciso de levar como salvaguarda para poder compreendê-la totalmente. Correto. Explica-nos um bocadinho isso. Nós precisamos de ter atenção de que o hebraico, o aramaico, o grego, koiné, eles não funcionam da mesma forma como o português. Então, quando se faz essa tradução, é preciso fazerem-se alguns compromissos para nós podermos ter exatamente o texto bíblico. Daí a termos em português. traduções diferentes. Correto, daí termos várias possibilidades com relação a algumas palavras específicas. E isto dá-se a cabo, ou melhor dizendo, nós podemos transpor esta barreira se tivermos atenção em pequenos detalhes que a Bíblia apresenta, que se calhar numa primeira leitura nós não conseguimos percebermos, mas vemos que começa a ser alguma coisa que é recorrente na Bíblia e que ajuda-nos a ver para além da tradução e ajuda-nos a ter um contacto mais profundo com o texto original. E agora gostaria de falar sobre 3 dessas coisas, 3, vamos dizer, elementos textuais do texto bíblico, não é? Que nos ajudam a ter este maior contacto com o significado original do texto. Vamos lá. E os 3 são os seguintes. Primeiro, o significado das próprias palavras. Segundo, a repetição que normalmente se dá da mesma palavra dentro dos mesmos versículos, ou seja, de palavras que são repetidas com muita proximidade. E terceiro, gostaria também de brevemente falar sobre o contexto linguístico e cultural em que estas palavras elas são inseridas. Ok, vamos lá então ver. O primeiro, falaste sobre o significado das palavras, certo? Certo. Significado das palavras. Nós precisamos de entender que até mesmo em português nós temos várias palavras para descrever a mesma coisa. Por exemplo, nós temos a palavra casa e a palavra lar, que apesar de descreverem a mesma coisa, têm uma certa nuance diferente. Exatamente. E o que acontece é que nestas línguas semíticas, no hebraico, aramaico, até mesmo no grego,
há palavras que têm significados diferentes que não têm correspondência direta Exato. com as palavras em português. Exato. Temos isso com línguas próximas, como temos com o espanhol e o português. Tu e eu estivemos em Espanha, falamos espanhol e existem expressões que só existem em espanhol, que nós não conseguimos traduzir. Claro. E em português existe uma palavra que no resto do mundo não conseguem traduzir, como nós temos com a palavra saudade. Claro, exatamente. Eles podem sentir falta, mas eles não têm saudade. A palavra saudade é só portuguesa. Isto também acontecia com o hebraico e com o grego? É, exatamente. Existem palavras no hebraico, principalmente, que são muito difíceis de nós conseguirmos traduzir diretamente para o português. Eu gostaria de simplesmente mencionar duas. A Ok. primeira é a palavra hesed, que nós traduzimos diretamente pela palavra misericórdia. No entanto, é muito mais do que a palavra misericórdia. Hesed é uma misericórdia que brota do amor de Deus. É uma palavra que quer descrever um sentimento que Deus sente por nós. E como nós não conseguimos compreender esse amor, quanto mais explicá-lo. Exatamente. Como nós tentamos usar adjetivos, mas eu posso ter misericórdia por ti, mas só Deus é que tem por mim. Correto. Então é difícil conseguir perceber. E têm sido escritos livros a tentarem explicar exatamente o contexto desta pequenina palavra. No Isso é entanto, é uma difícil. palavra tão especial, uma palavra tão pura, que brota desta ternura que Deus tem pelo seu povo, desta vontade que Deus tem de fazer um pacto com o seu povo e de ter misericórdia dele. E é uma palavra que nós, por chamar-lhes misericórdia apenas, estaríamos a diminuir muito o seu significado. Exato. Porque se a pessoa não compreender o que é que ela abrange, fica só com 1% do que ela abrange e perde o significado. Porque Correto. quando a palavra é dirigida a Deus para nós, que a maior parte da Bíblia no Antigo Testamento é de Deus para nós, porque é Deus que tem misericórdia para nós, se nós falarmos só de misericórdia, parece que Deus tem ali um sentimento quase de caridade. Claro. E na claro. verdade é uma coisa muito bonita. mais espetacular. É. Sem dúvida. Ok, a segunda palavra que eu queria mencionar é a palavra shalom. Ok. Que é talvez uma palavra mais sonante que nós... E mais conhecida. Mais conhecida, não é? Normalmente porque ouvimos tantas pessoas dizerem Shabbat, Shalom. Ou seja, que o sábado seja um dia de paz, é o que nós dizemos em português. Ou pelo menos quando alguém que fala hebraico se aproxima e quer dizer olá, diz Shalom. Ele diz Shalom também. Mas este Shalom não é tanto um estado de paz, senão é mais como uma plenitude do ser. É algo mais do que simplesmente estar em paz. É ser-se paz. Porquê? Porque Deus nos abençoa. Exato. Então tem essa componente do estar bem, mas depois é o estar bem porquê? Porque é fruto das bênçãos de Deus na nossa vida. Sabes que uma vez traduziram Shalom para mim desta maneira. É encontrar-se na graça e na bênção de Deus. E então chegar a essa plenitude. Exatamente, e esse porque estás bem-estar. baixa graça. E a bênção de Deus, então tu podes Correto. simplesmente estar relaxado. Então são duas palavras que nós temos na Bíblia e que aparecem em muitos versículos. No entanto, a palavra em português que nós temos parece muito pequenina quando nós comparamos com a importância e o significado da sua palavra original. Exatamente. E por mais que nós tivéssemos aqui o resto do programa a tentar, não íamos conseguir ver o Claro. significado, não é? Correto. Mas depois falaste que também existe a repetição, não é? De palavras. A repetição de palavras é um fenómeno interessante que nós vemos principalmente no Antigo Testamento, quando temos alguns textos, como por exemplo Gênesis 1:27, que fala sobre o momento em que Deus cria a Adão e Eva. Ele diz o seguinte, deixem-me citar, diz, e criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Ou seja, utiliza a palavra criar 3 vezes. Exatamente. E porquê é que acontece tantas vezes isto na Bíblia? Sim, porque este não é um exemplo, mas tu consegues arranjar uns 20 ou 30 Sim, exemplos poderíamos que ele vai citar repetir. Isaías 6:3, por exemplo, que temos a visão de Isaías, onde os serafins repetem esta expressão no céu que diz Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, podia dizer só santo uma vez. Exato. Mas não. diz santo, santo, santo. Isto acontece porque é interessante nós vermos que as línguas bíblicas elas não têm pontuação. Exato. Não têm pontos de exclamação, quando remarca que uma coisa é importante. No hebraico nem vogais tem, Nem quanto mais vogais pontos de indicação. É verdade, é verdade. Não existe. Nós hoje em dia temos a negrita ou a cursiva, quando queremos realçar algo importante. As línguas bíblicas o que tinham era a repetição. Então o primeiro texto que eu mencionei de Gênesis, para enfatizar que o homem é criado por Deus... Que foi ele, E que é o autor de todas as coisas. E o homem é criado por Deus, então precisamos dizer 3 vezes no mesmo versículo que Deus é criador. E utiliza-se aqui a palavra bará.
E no outro texto de Isaías temos então esta evocação à santidade de Deus, que 3 vezes é dito santo, santo, santo. Se calhar hoje em dia escrevíamos uma vez e sublinhávamos por baixo. E punhamos a bold. Punhamos a negrido, não é? Mesmo para não haver dúvidas. Mas esta era a ferramenta então que os autores bíblicos tinham para realçar palavras importantes no texto. Para realçar palavras de forma a realçar pensamentos que eram muito importantes. Correto, não é? correto. Então, já vimos aqui o significado das palavras, a repetição, e agora temos o contexto que tu falaste, o contexto cultural e linguístico. Explica-nos o que é isto, o contexto. Ok, o contexto é interessante nós vermos que há vários tipos de contexto. Nós precisamos de entender que quando estudamos uma palavra especificamente, e até podemos utilizar o texto de Gênesis 1:27 outra vez, quando fala sobre Deus que criou o homem, e Deus criou macho e fêmea, os criou. A palavra criar, ela tem um contexto imediato dentro desta palavra, ou seja, fala especificamente entre a criação da humanidade da parte de Deus. Mas ao mesmo tempo, sem nós nos apercebermos, nós temos aqui uma definição do conceito de humanidade. Exato. Através da ligação desta palavra criar, porque diz que criou o homem à sua imagem, ou seja, o homem foi criado à imagem de Deus, macho e fêmea o criou. Ou seja, quando Deus olha para a humanidade, não faz distinção entre sexo masculino e sexo feminino. Quando a Bíblia fala sobre homem, principalmente o livro do Gênesis, inclui macho e fêmea, homem e mulher, Adão e Eva, neste caso. Humanidade para Deus é tanto homens como mulheres, exatamente Correto. igual. E nós precisamos de aplicar esse mesmo conceito depois à expressão de homem ou à definição de homem no resto da Bíblia. Quando diz que Jesus veio para salvar o homem ou salvar a humanidade, não é só para salvar um género ou salvar o outro, não é? Então, com base no contexto do livro do Gênesis, deste versículo nós temos uma percepção clara do que é que significa essa palavra no contexto geral de toda a Bíblia também. Mas também a nível cultural vamos ver que existe ali umas pequenas coisas que são importantes, não é? Cultura ajuda no significado e naquilo que ela é. Correto, sem dúvida. E a mesma coisa acontece em Portugal. Nós temos palavras e expressões que têm um significado num sítio e que noutro sítio podem significar uma coisa diferente. Ou palavras diferentes para a mesma coisa. Ou agora palavras diferentes da mesma coisa. O estrugido do norte e o refogado do sul. Então, elas são exatamente a mesma coisa, só têm uns nomes um bocadinho diferentes. Usam as palavras diferentes para dizer a mesma ideia. E para isso nós precisamos de analisar outra questão, que é a questão do autor. Exato. E pôr o autor, colocar o autor dentro de um contexto e de um período histórico. E ver geográfico como é que, também, não é? Geográfico, certo. E ver como é que o autor utiliza essa palavra em todos os seus escritos e ajuda-nos a dar uma noção mais clara de qual é a visão que o autor tinha dessa palavra específica. Muito obrigada. Então podemos ver aqui que a Bíblia foi escrita com um propósito, foi escrita numas línguas, numas línguas diferentes, nestas línguas, depois é que foi traduzida, que o acesso, graças a Deus, grande parte do universo toda a gente tem acesso quase, e nas línguas originais quase toda a gente, ainda não toda a gente, e termos em conta quando lemos que existem pontos que são importantes, o significado das palavras, a repetição, a forma como são exaltadas ideias e o contexto, quer linguístico, quer cultural. Obrigada por nos teres ajudado a fazer esta pincelada maravilhosa sobre a Bíblia, e agora vou-te pedir um grande desafio. Depois de eu saber tudo isto, explica-me em 1 minuto como é que eu posso aplicar fazendo. Ok, como é que nós podemos aplicar fazendo? Ou seja, como é que nós podemos agarrar em tudo isto e pô-lo em prática na nossa vida? Em primeiro lugar, nós precisamos de ter uma consciência de que hoje nós temos acesso à Bíblia e para isso devíamos ter um sentimento de gratidão e devíamos aproveitar essa oportunidade. Por isso, depois de sentirmos gratos e agradecer a Deus pelo facto de nós podermos aceder à verdade, poder aceder à Bíblia, poder aceder à sua expressão de amor, então nós podermos deleitar-nos naquilo que nos foi oferecido. Ler a Bíblia, passar tempo com a Bíblia. E então nós vamos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida diária. E aí então é-nos lançado um grande desafio, que é obedecer à vontade de Deus. Porque quando nós obedecemos à vontade de Deus, a grande promessa é que a nossa vida vai mudar. Nós vamos ser pessoas mais amorosas, nós vamos ser pessoas mais sábias e, principalmente, nós vamos ser pessoas mais felizes.
É com este convite à felicidade que vamos então terminar a nossa lição de hoje. Acredito que esta escola bíblica tenha sido muito proveitosa para si, para mim foi muito proveitosa e por isso mesmo queremos continuar a desenvolver, queremos continuar a compreender e queremos continuar a contar consigo para estes encontros com a Palavra de Deus. Contamos consigo já no próximo programa, mas antes disso quero lhe dizer também que se gostou do programa, se é a primeira vez que assistiu ou se perdeu alguns programas e quer voltar atrás e vê-los, pode fazê-lo de uma forma muito fácil, indo a novotempo.pt e lá vai poder encontrar estes programas e outros de outros temas que temos tido a oportunidade de desenvolver ao longo de vários e vários programas. Contamos consigo, não só para ir assistir, mas também para estar connosco já no próximo programa. Encontramos lá. Até já!